Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra hoje que se encontra em Gênesis, capítulo 15, versículo 4 e 5, que diz assim: E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua descendência. Conversa entre Abraão e Deus. Abraão estava apreensivo quanto à chegada do herdeiro que Deus havia lhe prometido. E Deus vem então ao seu encontro, para confirmar a sua promessa, reafirmar a sua promessa e dar uma tranquilidade ao coração do seu servo Abraão, E ele pede para que ele vá para fora da tenda e olhe, para as estrelas, e aí ajusta, de certa forma, a visão de Abraão quanto à promessa, dizendo: olha, vai ser dessa forma a sua descendência, como o número dessas estrelas, algo incontável, E assim, com certeza, traz alívio ao coração do seu servo Abraão. E eu gostaria de falar sobre isso, ajustar a visão, ajustar o foco da nossa visão. Anos atrás seria meio confuso falar de algo como ajustar o foco, As pessoas não tinham a proximidade ou talvez acesso com tanta facilidade a uma câmera fotográfica. Essa linguagem, ajustar o foco, seria mais facilmente compreendida por pessoas que tivessem familiaridade ou proximidade com um microscópio, com uma câmera fotográfica, uma filmadora ou coisa do tipo. Hoje, devido à facilidade de termos uma câmera em mãos, Na verdade, todos nós hoje temos smartphones, temos câmeras fotográficas e uma série de outros aparelhos aí que facilitam nós a entendermos, essa questão do que seria ajustar o foco. Se você pretende fazer uma boa imagem com seu celular, você vai ter que primeiro ajustar o foco da câmera para que você possa fazer então uma boa imagem, uma boa fotografia. Então hoje seria muito mais fácil, hoje é mais fácil nós ajustarmos, o foco, entendendo o que é ajustar o foco. Então nós precisamos entender que da mesma forma que a câmera precisa de um ajuste, muitas vezes o nosso foco, a nossa visão de vida, de mundo, ela precisa também. Se você pegar uma câmera fotográfica, seja no seu celular ou uma câmera em si, e você for tirar uma foto sem primeiro ajustar o foco dela, a imagem vai sair toda borrada, você não vai conseguir ver nitidamente, você não vai conseguir ver com clareza aquela imagem que você fez. Da mesma forma é o nosso foco, a nossa visão de mundo, a nossa forma de entender, de ver as coisas relacionadas à nossa vida, ao mundo, à nossa volta e ao reino de Deus. Em muitos momentos nós olhamos e vemos coisas embaçadas, nós não vemos nitidamente. E precisamos então, nesses momentos, ajustar o nosso foco, ajustar a nossa visão para que ela possa alinhar-se à visão de Deus. Nós somos incomparavelmente diferentes de Deus, isso não é uma questão desconhecida de todos nós, Não tem nem o que dizer, nós somos fracos e frágeis, enquanto o nosso Deus é o Todo-Poderoso, Como ele mesmo diz lá em Apocalipse 1:8, Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Então nós somos frágeis, somos pecadores, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nós somos limitados, enquanto que para Deus não há impossíveis, Como Jó declarou no capítulo 42, versículo 2, Eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, para Deus não existem impossíveis, enquanto para nós, seres limitados, há sim muitos impossíveis e muitas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O nosso Deus é maravilhoso. Nós, por exemplo, somos pequenos e medíocres em nossos pensamentos, enquanto que Deus, o Criador, foi capaz de planejar todo o universo e o governa. Como diz Salomão no Provérbios 3, versículo 19 e 20, com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Então veja que Deus está muito além da nossa compreensão, ele está muito além do que nós somos. Nós somos seres frágeis, limitados, fracos, pequenos, E o nosso Deus é maravilhoso. E, além disso, precisamos levar em conta que, embora novas criaturas em Cristo, o pecado ainda luta em nossos membros, o pecado ainda luta em nossa carne, nós ainda enfrentamos essa dificuldade da carne e do pecado ainda estarem presentes em nosso dia a dia. E por muitas vezes nós acabamos ofuscando a nossa visão, embaralhando
a nossa visão de mundo, de reino, das coisas que deveríamos realmente priorizar ou não na nossa vida, e precisamos fazer então alguns ajustes. E é importante entendermos que esses ajustes eles são constantes e precisam ser feitos. Então, dessa forma, é correto afirmar que a nossa visão nem sempre ela está alinhada ou permanece alinhada à visão de Deus. A humanidade não vê como Deus vê, né? Inclusive, nós temos um episódio bem clássico e conhecido, que foi aquele momento que Samuel estava na casa de Jessé, pai de Davi, escolhendo o próximo rei de Israel. E ele estava olhando, né, para a aparência daqueles jovens que eram fortes, bonitos, altos e tinham, né, o fenótipo típico dos reis da época. E aí Deus disse para Samuel lá no capítulo 16, versículo 7 de 1 Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E por esse motivo há tantos problemas acontecendo mundo afora e em muitas ocasiões até mesmo na nossa própria vida. Porque a nossa visão ela é limitada, ela se torna limitada e nós enfrentamos dificuldades para entender os planos e os propósitos de Deus em alguns momentos. Por isso a importância de uma boa comunhão com Deus, investir na leitura, meditação, estudo da palavra de Deus, conhecer profundamente a palavra de Deus, como diz Paulo, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Precisamos investir tempo na oração e tempo de qualidade na presença do Senhor, seja no nosso momento a sós com Deus, no nosso individual, seja com a nossa família, seja com a igreja. Todo o tempo nós temos que investir e usufruir desses momentos para estar na presença de Deus, e isso vai nos ajudar a estarmos alinhando a nossa visão, a visão de reino, a visão de Deus. A palavra de Deus é uma bússola perfeita que nos orienta, né, quanto àquilo que Deus deseja para a nossa vida, quanto à vontade de Deus. Então é importante que nós estejamos constantemente, né, buscando alinhar a nossa visão à visão de Deus, à visão do reino. Lá em Mateus 16, versículo 21 ao 23, nós temos aquele episódio quando Jesus fala aos discípulos que ele teria de ir a Jerusalém, sofrer, e lá ele morreria. Pedro chama ele à parte e diz: Senhor, isso nunca vai lhe acontecer, que isso jamais aconteça, Deus não permitirá que isso aconteça a você. E Jesus o repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Então, por um momento, a gente percebe ali Pedro não alinhado com a visão de Deus, com a visão que Jesus tinha a respeito da sua missão, e muitas vezes nós também podemos correr esse risco, né, de não estarmos alinhados, e por isso a importância de buscarmos sempre na palavra de Deus, de buscarmos a orientação do Senhor para as nossas vidas. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor que está falando. Então, para nós entendermos um pouquinho a respeito de como nós precisamos alinhar nossa visão e como em algumas questões a nossa visão ela não está alinhada com a do Senhor ou ela pode não estar alinhada, vamos refletir sobre algumas questões. Pelo menos 3 pontos eu gostaria de destacar aqui. E o primeiro deles é que, pela visão humana, um grande problema ele é visto como intransponível ou até impossível de resolver. Exemplo disso foi o medo que Saul e o exército israelita sentiram diante de Golias, quando foram desafiados, né, para uma batalha. E ali diante do exército filisteu, né, eles se amedrontaram por causa de um gigante que estava os desafiando. E também temos o exemplo de Pedro, né, quando ele está ali no mar da Galileia, no barco, e Jesus chega, e aí eles veem Jesus andando sobre as águas, e Pedro pede que Jesus permita que ele vá até onde Jesus está. E Jesus diz: venha. Só que no meio do percurso, Pedro se amedronta por conta da tempestade. Ele olhou ao seu redor e viu a tempestade, viu o que estava acontecendo, ficou com medo, se apavorou e afundou. Quando nós alinhamos a nossa visão à visão de Deus, nós vamos perceber que esses problemas que muitas vezes nos amedrontam, que nos causam terror, pavor, não são tão grandes assim. Foi o caso de Davi. Davi olhou para o gigante, mas não da perspectiva como Saul e o exército estavam olhando. Ele olhou para Deus, ele sabia o Deus que ele servia, e isso foi suficiente para que Davi derrotasse aquele gigante com uma única pedra. Então veja como a perspectiva de uma visão equivocada, ela pode ou não ajudar na sua vida. Então, pela visão humana, o problema é um problema enorme, talvez intransponível, mas na visão de Deus, nada que não possa ser resolvido, porque o nosso Deus,
ele pode todas as coisas, né? Segundo, pela visão humana do homem carnal, as coisas desse mundo como riqueza, poder, glória, fama, prestígio, status, posição social, louvor, admiração dos homens e etc, 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 são de grande valor. E o alvo da maioria das pessoas, é o alvo da vida da maioria das pessoas. Alcançar essas coisas, riqueza, poder, glória, fama, privilégio, prestígio social, admiração dos homens, etc e tal. Então muitas pessoas vivem em função disso. Um dos auxiliares do apóstolo Paulo sucumbiu a esse tipo de visão e acabou abandonando Paulo e o trabalho missionário. Esse colaborador de Paulo foi Demas, que lá em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que ele se apaixonou por esse mundo e o abandonou, indo para a cidade de Tessalônica. Então, infelizmente, muitas pessoas, por terem uma visão equivocada do mundo, por supervalorizarem as coisas desse mundo, por não estarem alinhadas à vontade de Deus, acabam sucumbindo, né, a essa visão distorcida que o mundo oferece, e que realmente é uma visão desfocada daquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas, até mesmo dentro do povo de Deus, às vezes estão usando a igreja, usando ministérios para esse tipo de questão aí, para ter prestígio, status social, para admiração dos homens e tantas outras coisas. Então isso é triste e não deve acontecer jamais no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo declarou: por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Gálatas 1, versículo 10. Então, Paulo foi enfático ao mostrar que, na verdade, a nossa preocupação deve estar em agradar a Deus. Então, quando nós olhamos pela ótica de Deus, nós olhamos para esse mundo e tudo que ele nos oferece como algo passageiro e sem tanto valor como as pessoas costumam dar, as pessoas do mundo. Glória, fama, status, prestígio, não recebem tanto valor em nossas vidas como antes, né? Porque nós sabemos que a nossa prioridade agora é o reino de Deus. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 9, Paulo diz assim: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Então Paulo está falando aqui da antiga vida religiosa que ele tinha como fariseu, como uma pessoa de prestígio social dentro da comunidade judaica, e ele deixou tudo isso para trás para poder, então, viver para Jesus, para ganhar Cristo, como ele diz aqui, estar unido com Ele. Então nós não podemos olhar para o mundo, né, com essa visão mundana, com essa visão carnal, de querer viver em prol de alcançar fama, glória, riqueza e etc, etc e tal, da forma como tem sido supervalorizado isso no mundo, né? E as pessoas vivem em função disso, infelizmente. Então nossa aprovação, na verdade, ela vem do Senhor e é o que nós devemos buscar, né? A nossa aprovação diante do nosso Criador, do nosso Deus. Então, nossa visão tem que estar alinhada também nesse sentido aí. E 3, ponto número 3 aqui, diz assim: pela visão humana, ou pela visão do homem carnal, o pecado ele é prazeroso e agradável. Assim como foi, por exemplo, a Sansão, que foi um homem escolhido por Deus, que veio de um propósito, né, desde o ventre. O próprio nascimento dele foi algo miraculoso, foi a ação de Deus. E Sansão era um homem de força física, no entanto, ele era fraco moralmente e espiritualmente. Isso fez dele um homem inclinado aos prazeres da carne. Ele não podia ver uma mulher bonita que ele sucumbia. E isso foi a ruína, né, de Sansão. Davi também teve problemas com isso, né, quando ele adulterou com Batseba, né, a esposa de Urias. E isso levou ele a muitos outros pecados e a sérias consequências sobre a sua vida e sobre a família, né. Salomão, filho de Davi, também sucumbiu diante das mulheres, né, e acabou se desviando do Senhor, desviando o coração de Deus. Então, veja que até mesmo homens de Deus podem, em algum momento, desviar o olhar, desfocar daquilo que Deus quer e procurar os prazeres da carne, procurar os desejos, satisfazer os desejos do coração desse mundo e desfocar daquilo que Deus quer. E já pela visão de Deus, nós entendemos, né, e temos a plena convicção de que o pecado ele é extremamente destrutivo, ele não deve ser uma opção em nossas vidas. Muitos homens de Deus enfrentaram situações diversas frente ao pecado e mostraram que aqueles que buscam o apoio do Senhor,
que buscam a força do Senhor, eles têm condições sim de vencer. E nós destacamos aí, por exemplo, Noé que viveu dentro de uma geração corrompida ao ponto de somente ele e sua família serem salvos e toda aquela geração ser condenada pelo dilúvio. Então veja que mesmo Noé, estando no meio de uma geração corrompida, ele preservou, né, a sua integridade. Nós temos também José, que diante da tentação, diante daquela mulher de Potifar que tentou seduzi-la, ele correu, ele não permitiu ser seduzido e fugiu. Né? E Daniel, que foi para a Babilônia, e ali também teve várias situações em que ele foi exposto, né, ao mundanismo, ao paganismo, à falsa religião, ao pecado, mas ele preferiu ser fiel a Deus. E Deus o livrou da boca dos leões e o colocou como governador sobre a Babilônia, um dos governadores sobre a Babilônia. Então veja que dentro da visão humana, muitas coisas parecem normais, parecem até atraentes, atrativas, mas na visão de Deus elas não têm valor nenhum. E é por isso que nós precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus. A nossa visão ela precisa ser adequada e alinhada à visão de Deus, à vontade de Deus. Nós precisamos ver pela ótica divina, ver como Deus vê as coisas. Não espere que Deus alinhe a visão dele à sua visão, aos seus propósitos. Ele é Deus, ele é rei. E você é que precisa se conformar a ele. Por isso que Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, nós não podemos nos conformar com esse mundo, com essa visão de mundo que está à nossa volta, ou até mesmo que nós já trazemos como bagagem, né, herança já de muito tempo. Nós precisamos mudar esses conceitos, precisamos mudar essas ideias. O que impede você de estar na visão de Deus, na maioria das vezes, é você mesmo, seus projetos, sua forma de entender as coisas, suas limitações, seus traumas, seus defeitos, seus desejos, seus sonhos, né? E coisas que a gente muitas vezes cria e que acabam ofuscando a nossa visão relacionada à visão de Deus. Então é necessário que cada um de nós adapte a sua própria vida ao padrão de Deus. Nós temos que reformular, nós temos que adequar a nossa vida ao projeto de vida desenhado pelo Criador. Muitos problemas e situações de sofrimento desnecessários seriam evitados se nós estivéssemos alinhados à visão de Deus. Então pense nisso e encare o mundo pela ótica de Deus, é bem melhor. Veja que nós estamos cercados de ideologias, filosofias, pensamentos, etc., o mundo, né? E é muita ideia, muita coisa que se levanta a cada dia. Hoje, infelizmente, até mesmo no meio do povo de Deus, tem muita coisa que não está batendo com as Escrituras e tem sido passado aí dentro das nossas igrejas. Então nós temos que abrir os olhos e tomar cuidado com tudo, né? Observar todas as coisas, aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem, comparar com as Escrituras, com os ensinamentos bíblicos, com a palavra de Deus, para ver se está alinhado com a vontade do Criador. Porque há muita coisa surgindo, aparecendo, muita coisa se infiltrando sorrateiramente e nós precisamos abrir os olhos e tomar cuidado. Alinhe a sua visão com a visão de Deus. A visão de Deus é a melhor para a sua vida, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é o melhor para a nossa vida. Então nós precisamos entender que alinhar a nossa visão à de Deus é nosso objetivo final, né? Chegar, isso chama-se maturidade, quando nós conseguimos olhar pela ótica de Deus e não mais pela nossa ótica, pela ótica do mundo ou daquilo que nós achamos, mas sim daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que Deus revela como sua vontade soberana. Então alinhe a sua visão, a visão de Deus, alinhe sua vida com a vida que Deus quer para você, coloque seus planos, projetos e sonhos na mão de Deus e olhe para Deus, né? Olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro.